Oi, pessoal! Nossa segunda aula sobre as funções inorgânicas. A aula passada nós vimos os ácidos diarrênios e agora nós vamos ver as bases. O que é uma base de diarrênios? As bases vão ser compostos que eles vão se dissociar, não vão se ionizar, em solução aquosa e vão produzir o íon hidroxila, que é o OH-. Toda vez que você vê OH- é o íon hidroxila, então isso vai caracterizar uma base. A gente também pode ver a base como álcali, tá? Então, você fala um composto é alcalino, então ele que é básico, tá? Então, aqui são alguns exemplos, de bases. NaOH, hidróxido de sódio. Ó, quando a gente coloca ele na água, ele se dissocia, tem íons Na+, e sempre o meu ânion vai ter que ser uma hidroxila, um OH-, tá? Soda cáustica que a gente tem em casa para desentupir uma pia, para fazer um sabão, quem faz sabão caseiro, tá? Hidróxido de bário, ó, eu tenho duas hidroxilas, mas sempre o meu ânion, o meu íon de carga negativa vai ser um OH-. E aqui a gente tem um caso específico que é a amônia. A amônia em água, primeiro ela forma esse sal, esse íon composto iônico, que é o hidróxido de amônio. Aí sim, depois esse hidróxido de amônio se dissocia formando a hidroxila, mas a amônia é considerada uma base por, em água, formar o hidróxido de amônio, que é básico. Quais são as propriedades das bases? As bases são muito mais tranquilas do que os ácidos. Os ácidos, lembra, a gente viu que eles têm sabor azedo? As bases, elas têm um sabor adstringente, que amarra a boca. Quem nunca comeu uma banana assim que ainda não estava bem madura e fez aquela careta, amarrou a boca, né? É um sabor adstringente. Elas também vão conduzir eletricidade, como os ácidos, quanto mais forte, melhor condutora. E elas reagem com os ácidos, produzindo sais, que é a próxima função inorgânica que nós vamos estudar. Então, onde a gente encontra essas bases no nosso dia a dia? Caju, ele é bastante básico, alcalino, ele amarra também a boca. Banana, caqui, o sabonete, sabão, que a gente tem utilizado bastante agora nessa época do Covid-19. Eles todos têm hidróxido de sódio, então eles têm esse caráter básico. Água de cal, que a gente vê a prefeitura pintando meio fio, ou que passa às vezes nas árvores. O próprio carbonato de cálcio, né, que usa para corrigir a acidez do solo, quem aí tem plantação. Sal amoníaco, que a gente usa para fazer aquele banho de lua top. Bicarbonato de sódio, que usa na cozinha. E grande parte dos produtos de limpeza. As bases são ótimas para limpeza. Então, a gente tem a água sanitária, ela é um exemplo de uma substância básica que a gente tem em casa. Lembrando que, assim como os ácidos, as bases também podem causar queimaduras, vou falar assim. Então, é perigoso, dependendo da força dessa base, entrar em contato direto com ela, tá? Então, eu não posso enfiar a mão lá dentro do pote de soda e esperar que vai ficar tudo bem com a minha mão. A gente tem ácidos e bases fortes e fracos. Então, uma coisa é eu pegar um vinagre, que é um ácido fraco, dissolvido em bastante água. Outra coisa é eu pegar um sabonete, que é básico, mas é uma base fraca. E depois lidar com ácidos e bases fortes. Isso é um perigo para a nossa saúde. Então, se houver a necessidade de lidar com ácidos e bases fortes, sempre tomar muito cuidado. Quem tem família que faz sabão caseiro já deve saber, tem que tomar um cuidado excessivo, né? Quando vai fazer a dissolução da soda. Assim como os ácidos, nós classificamos as bases. Nos ácidos era quanto ao número de H+, e agora a gente vai classificar quanto ao número de OH-. Então, a gente tinha monoácido, diácido, triácido e tetraácido. Agora, a gente tem monobase, dibase, tribase e tetrabase. Monobase, eu vou liberar um OH-. Dibase, 2 OH-, tá? E assim por diante, até as tetrabases, tá?
Outra coisa que é importante é quanto à solubilidade na água. Tem muitos exercícios que falam: ah, eu tenho tal base e tal outra. Qual das duas vai ser mais solúvel em água? Aí vocês têm que prestar bastante atenção. Todas as bases que forem formadas com os metais alcalinos, ou seja, a primeira família lá da tabela periódica, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, são solúveis em água. Quando passa para a fila 2 da tabela periódica, que é os metais alcalinos terrosos, eles são pouco solúveis, tá? E os outros metais todos da tabela periódica são praticamente insolúveis, tá? Detalhe: berílio e magnésio, que são da família 2, metais alcalinos terrosos, eles têm a solubilidade tão baixa que às vezes eles são considerados como insolúveis, tá? Então, família 1 dissolve super bem, família 2 mais ou menos, de berílio e magnésio bem pouco, e o restante muito pouco. Bem tranquilo, né? Outra classificação que a gente também tinha nos ácidos, quanto à força e ao grau de dissociação, tá? Então, lá, quanto mais H+, ele liberava, maior essa força, quanto maior esse grau de ionização. Agora, nós vamos ver o grau de dissociação. E isso está ligado diretamente com a solubilidade da água. Então, uma base solúvel, que são as bases formadas pelos metais alcalinos, família número 1, elas têm um grau de dissociação muito alto. Então, são bases fortes que vão conduzir super bem a eletricidade, são bons eletrólitos. As bases que são praticamente insolúveis, elas têm baixo grau de dissociação. Você vai colocar ela na água, como ela não vai se dissolver, você não vai ter muitos íons sendo formados. Então, elas vão ser bases fracas, que são maus eletrólitos, tá? Então, aqui o exemplo, ó, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, de potássio, rubídio, césio, são todos da família 1 até aqui, ó, são os metais alcalinos. O cálcio, o estrôncio e o bário, que são da família 2, então a gente não tá colocando berílio e magnésio. O restante são todas bases fracas. Lembrando que o hidróxido de amônio é a única base que ela é solúvel em água, mas ela é uma base fraca, justamente porque tem que ocorrer aquela reação da amônia com a água para formar o hidróxido de amônio e aí ter a sua dissociação, tá? Então, tranquilo, né? A gente viu, recapitulando, bases vão ter OH-, tá? Elas têm um gosto que amarra a boca, elas reagem com ácidos formando sais e elas também são condutoras de eletricidade. E a gente pode classificar elas quanto ao número de hidroxilas que ela tem. Então, pode ser monobase, dibase, tribase e tetrabase. Quanto à solubilidade em água, os metais alcalinos, família número 1, super solúveis, metais alcalinos terrosos, pouco solúveis, e os outros metais insolúveis. E quanto à força ou grau de dissociação, todas as bases da família 1 e 2 são bases fortes, tirando o berílio e o magnésio. O restante são todas bases fracas. Para dar nome para as bases também é bem mais tranquilo que dos ácidos. Hidróxido, porque vem da hidroxila, D e o nome do cátion. Então, NaOH. O meu hidróxido está aqui, o meu ânion. E o cátion que eu tenho aqui? Sódio, hidróxido de sódio. Cálcio, meu ânion está aqui, hidroxila, hidróxido de cálcio. Hidróxido de alumínio. Bem mais fácil, né? Tem só uma exceção. As bases formadas pelos metais da família A formam só uma base. Quem que é a família A? Ó, até trouxe a tabela periódica de novo para a gente relembrar. A família A são esses elementos representativos. Então, é esse bloco e esse bloco aqui, tá? E essa parte que está mais embaixo são os metais de transição, das famílias B. Eles formam mais de uma base. E aí, isso tem que prestar uma atençãozinha, ó. Você pode ter ferro ligado a 2 hidroxilas
ou ferro ligado a 3 hidroxilas. Ó, o ferro está aqui na família B. Então, eu posso chamar de hidróxido de ferro 2, porque tem 2 hidroxilas, a carga dele é 2+, ou hidróxido de ferro 3, a carga dele é 3+. Ou, que vem bastante nos exercícios, quando eu tiver o íon de menor carga, nesse caso 2+, eu coloco o sufixo oso. E quando eu tiver de maior carga, eu coloco o sufixo ico. Então, hidróxido ferroso e hidróxido férrico, certo? Então, só para a gente recapitular os ácidos e as bases de arrênios, ácido mais água libera H+ e um ânion, a base e a água um cátion mais a hidroxila, tá? Lembrando que a gente está vendo a definição de arrênios, mas existem várias outras definições de ácidos e bases. A de arrênios, ela recita sempre soluções aquosas, então sempre vai envolver água, tá? Não considerava outros sólidos nem outros reagentes diferentes da água, mas ela é suficiente para a gente conseguir entender esse conceito. Então, a reação de neutralização entre um ácido e uma base vai formar um sal e a água. E aí, o sal é o composto que a gente vai ver, a classe de composto que a gente vai ver na próxima aula. Pronto? Agora é só resolver as atividades no GR8 e enviar um arquivo no fórum. Se tiver dúvida, só me mandar um WhatsApp. Beijo!